Oi gente, boa tarde, aqui é o professor André, tudo bem com vocês? Estou gravando esse vídeo a pedido do pessoal do centro acadêmico, aí, dos cursos da área de ambiente do IFSU, para primeiro um pouco compartilhar com vocês esse desconforto que todos nós estamos vivendo, né? De alguma limitação em termos de tanto de circulação quanto de acesso a alguns bens e serviços e até mesmo de acesso à afetividade. Então, a primeira questão que eu queria falar com vocês, assim, pessoal, a gente precisa ficar em casa, né? Ninguém sabe a dimensão ainda real, né, do impacto dessa pandemia, né? Nós não temos ainda a noção exata do que vai acontecer, do que está acontecendo. Me parece que o Brasil agora entra num processo de fato reconhecer a gravidade da doença, né? A gravidade e os impactos tanto econômicos quanto sociais, mas para mim principalmente sociais, né? Então, para os que não me conhecem, eu sou professor de Sociologia no IFSU e eu comecei a trabalhar a disciplina de Ética e Cidadania nos cursos superiores, né? Já trabalhava em um e passei a trabalhar no TGA-TSE na Engenharia Química nesse semestre. Então, é possível que alguns de vocês não me conheçam. Mas, enfim, primeiro eu quero dizer para vocês assim, tenham paciência, tenham calma, né? Tenham parcimônia na maneira de levar esse momento. Nenhum de nós está acostumado a ficar restrito, ter a sua liberdade restrita por tanto tempo. Nenhum de nós está acostumado a ter uma limitação tanto do ponto de vista da circulação quanto do ponto de vista do contato, da afetividade. Vejam bem, nós não podemos sequer abraçar as pessoas que nós queremos bem, ou que nós amamos, ou que nós temos afetividade, ou que nós temos desejos, porque neste momento o fato de estar longe, de não ter convívio, ou de passar algum tempo sem ver as pessoas, nos torna potenciais vetores de transmissão da doença, né? Mesmo que não tenhamos sintomas, mesmo que não estejamos aparentando qualquer tipo de possibilidade de transmissão, todos nós somos possíveis vetores para essa doença. Uma outra questão que eu acho importante de ressaltar nesse momento é pensar o que eu posso fazer para manter uma regularidade nas minhas atividades. Eu não estou falando nem de rotina, ainda que eu imagine que a rotina seja importante, eu não estou falando nem de rotina, né? Mas assim, leitura, gente, importantíssimo, leitura, principalmente para os estudantes, mas para todos nós, leitura, né? Se eu posso dar uma dica para vocês, é ler bastante, aproveitar, e não precisa ler só o que é acadêmico, mas leitura, né? Aproveitar esse momento para colocar em dia a leitura é um exercício importante. Ter horários minimamente regulados, né? Não vou dizer que o cara tem que levantar às 6 da manhã e passar o dia fazendo coisas, mas ter um horário que mais ou menos esteja organizado para um possível retorno que nós não sabemos quando será, né? Tentar manter hábitos saudáveis, né? Então, assim, eu sei que vai batendo desespero e muitas vezes a gente vai pensando, eu vou beber uma cerveja hoje, vou beber uma cerveja amanhã, daqui a pouco a gente está bebendo todos os dias. Então, tentar manter hábitos saudáveis, né? Se alimentar de maneira correta, tentar de alguma forma se conectar com outras perspectivas de reflexão, e aqui eu não estou falando nem da questão de quem tem religião ou quem não tem, mas de fazer reflexões sobre esse momento. Me parece que esse momento é um momento propício para nós nos pensarmos enquanto seres humanos, enquanto humanidade, para nós pensarmos, por exemplo, que vivemos num modelo que explora todos de maneira indistinta, né? Então todos nós estamos submetidos a uma lógica do liberalismo e do capitalismo que nos obriga a pensar, o que eu vou fazer para comer amanhã? Essa é a verdade, para ser bem realista, né? Então, o que eu vou fazer para pagar meu aluguel? O que eu vou fazer para pagar minha conta? O que eu vou fazer para ter luz e ter internet? Porque ainda, aqueles que ainda conseguem acessar a internet, que tem luz, que tem água em casa, hoje pode se considerar no espaço ou no lugar do privilégio, né? E eu me incluo nisso, obviamente, né? Porque nós não podemos negar que
esta pandemia nos faz refletir sobre também a nossa condição de individualidade, a nossa condição de indivíduos. Então, a minha sugestão para vocês aí que estão um pouco desesperados ou que estão muito apreensivos, assim, primeira questão, cara, tem que pensar que nós vamos ter um outro mundo posterior a esse momento que nós estamos vivendo, certo? Nós vamos ter uma outra realidade e necessariamente nós vamos ter que ter uma nova organização social. Né? E não é reorganizar, é produzir algo realmente novo. Né? Esse momento está demonstrando assim que nós temos limitações seríssimas para viver da forma como estamos vivendo. Né? Nós estamos numa sociedade hoje em que o desempenho é mais importante do que tudo, então você tem que ter desempenho sempre. E agora, quando a gente teve que desacelerar e até parar nos últimos dias, muitas pessoas assim têm relatado a incapacidade ou a impossibilidade de lidar com isso, de lidar com o ócio, de lidar em alguma medida com o tédio, de lidar com a necessidade de ficar parado. As pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês, assim, em alguma medida é difícil para todo mundo, mas eu sugiro, tenta fazer o exercício, primeiro, de te ocupar de coisas legais, assim, coisas que tu gosta de fazer. Né? Eu vou falar da minha dica, eu gosto de mexer com terra, eu gosto de mexer com compostagem, eu gosto de ler bastante, eu vou fazer o merchan da Netflix, que eu tenho feito, né? A gente, se tem essa possibilidade de utilizar isso, utiliza. E mais ainda, gente, eu penso e tenho sugerido a alguns e algumas estudantes que a gente tem que criar uma rede de apoio, seja ela virtual, seja ela física. Então, aqueles que precisam têm que manifestar suas necessidades para aqueles que podem ajudar consigam contribuir de alguma forma. Né? Eu acho que essas são as formas ou as maneiras que a gente tem de se engajar nesse momento de alguma maneira e poder pensar o que eu posso fazer de, entre aspas, né, útil e que pode ajudar as pessoas neste momento. Né? Então, pensando no quadro ou no cenário mais da nossa instituição, que é o IFSU, a gente não tem uma expectativa de que vá retornar em seguida, então já sabemos que as aulas estão suspensas até 30 de abril, e me parece que há uma iminência, me parece, essa é uma opinião particular, certo, minha, que nós provavelmente teremos a suspensão até mesmo do semestre, porque vejam bem, nós estamos na região sul do país, ainda não esfriou, né? Os principais impactos dessa pandemia acontecem em regiões mais frias, né? Vídeo que aconteceu na China, vídeo que aconteceu na Europa, vídeo que está acontecendo nos Estados Unidos. Então toda a evidência é bastante transparente ou cristalina de que nós teremos os principais impactos aqui no Sul ainda nos meses de junho, julho e agosto, né? Então, assim, não vejo realmente a possibilidade de nós retomarmos a atividade em breve. Então, para isso, sugiro que nós possamos construir redes de solidariedade, tanto virtuais, que são fáceis, né, que a gente pode dialogar, fazer live, fazer sala de bate-papo, enfim, tem uma série de recursos até para a gente poder externar as nossas angústias, e uma rede física para quem está precisando, de repente, de uma cesta básica, gente, sendo bem objetivo, né? Para quem pode em algum momento precisar de uma pasta de dente e de um sabonete. Então a gente tem que pensar que temos uma realidade, no caso da nossa instituição, de alunos das mais diversas origens sociais, e isso nos propõe um compromisso de responsabilidade também grande, e é por isso que eu estou sugerindo aqui que nós possamos criar essas redes de maneira que nós nos sintamos acolhidos e possamos acolher aqueles que precisam. Né? Então, criar, eu tenho algumas ideias que eu tenho conversado aí com o pessoal, criar mecanismos para circulação mínima, mas que a gente possa atender as pessoas, mas para isso a gente tem que saber também, porque muitas vezes a gente fica falando, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar, mas a gente não sabe como e nem a quem recorrer. Né? Então, de que forma fazer isso? Assim, eu sempre sugiro, né, os estudantes geralmente têm as melhores alternativas, têm as melhores saídas. Os estudantes são menos burocratas, os estudantes conseguem enxergar as coisas de maneira mais prática, certo? Mas nisso, muitos de nós professores querem se incorporar, e é o meu caso,
E aqui eu quero dizer o seguinte, nós precisamos nos ajudar, nós precisamos refletir sobre esse momento, nós precisamos, quando tivermos ações que sejam efetivas, né? Então não adianta, eu não vou sair na rua também feito, né, alguém que está fora de si, gritando que eu quero ajudar, não, porque eu posso me colocar em risco, colocar a minha família em risco, colocar inclusive aqueles que eu quero ajudar em risco, né? Então para isso a gente tem que ter estratégias, certo? Uma outra questão que eu acho importante ressaltar nesse momento é que quanto mais ansiedade você desenvolver por conta de não saber o que vai acontecer, pior vai ser. E a gente aprende um pouco isso estudando um pouco com a vida, que há determinadas situações em que nós temos nenhum controle, não temos nenhum controle sobre os cenários que nós vivemos. Este é o momento, nós não temos nenhum controle sobre o cenário que nós vivemos, né? Nós temos algumas medidas de contenção que podem evitar que nós sejamos mais afetados por essa situação, mas nada mais além disso, né? Então, vejam bem, nós retomamos uma demanda que me parecia superada, a necessidade de perceber e observar com mais detalhe a nossa higiene pessoal, né? Lavar as mãos, enfim, tomar banho todos os dias, trocar de roupa, coisas que parecem algo tácito ou dado, né? Um conhecimento dado que na verdade nós tivemos que retomar e reforçar de uma maneira bastante contundente. E isso porque nós vivemos uma situação em que o máximo que nós temos de controle é cuidar, né, da nossa higiene, da nossa alimentação e cuidar daqueles que estão próximos de nós, né? Então percebam, aquilo que eu falei na minha fala inicial, de que nós sentimos vontade e saudade de abraçar as pessoas, nós vamos ter que ter muita paciência para lidar com isso. Nós vamos ter que ter muita frieza em algum momento para lidar com isso. Hoje mesmo encontrei um amigo, não pude abraçá-lo, fiquei triste, uma pessoa que eu não via há muito tempo, e ficamos nos olhando ali, né? E um pouco com um olhar marejado, mas tu vai fazer o quê? A gente reconhece que não tem como, neste momento, abraçar as pessoas, destinar maior afeto, e com isso eu quero dizer a vocês o seguinte: vai passar, gente, mas fique em casa, tenha paciência, né? Tenha formas de pensar que lhe ajudem a relaxar nesse momento, certo? Eu sei que é difícil, é complicado, não pensem vocês que nós também, principalmente no meu caso, eu sou professor de sociologia, mas quem trabalha em sala de aula também está ansioso, a gente fica ansioso para saber como estão os alunos, as alunas, enfim, a gente fica ansioso para saber o que vai acontecer de fato. Eu penso que nós vamos ter uma revolução, uma transformação significativa no processo de educar a partir de agora, né? E aqui eu quero abrir um parênteses importante das marcações que eu havia feito para falar, que é discutir a questão da educação à distância ou da educação mediada por recursos eletrônicos. As coisas não são simples, não são simples para nós do ponto de vista didático-pedagógico, não são simples para os alunos e alunas, muitas vezes até do ponto de vista material. Quantos alunas nossos não têm um computador ou um celular que consiga acessar a internet, que consiga operar de maneira razoável? Então não dá para pensar nisso, certo? O processo educacional é muito mais complexo. A gente vê uma panaceia de discurso que quer garantir que as pessoas conseguem recuperar esse distanciamento de sala de aula a partir da mediação eletrônica. Eu acho improvável isso. Respeito quem trabalha com educação à distância, eu acho que a educação à distância contribui sim, mas quando pensada dentro de um processo didático-pedagógico organizado e previsto para essa necessidade, né? E não nós, professores, ficar colocando material em plataforma e exigindo que os alunos leiam e nos deem algum tipo de retorno para que a gente possa avaliar. Isso não resolve absolutamente nada. A relação professor-aluno ainda é importantíssima e me parece que essa mediação que nós temos aqui pela via virtual, ela é muito limitadora nesse sentido, né? Apesar de alguma forma poder se exercer algumas atividades, a maioria delas me parece impossível de ser executada
nessa perspectiva. Bom, acho que falei demais, né? Eu tenho o dom da prolixidade, né? Então eu falo demais mesmo. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: contem comigo. Eu tenho muita disposição em ajudá-los, seja pela forma virtual, seja pela forma física. A gente tem que encontrar de novo os melhores caminhos para fazer isso, sem que nós não coloquemos ninguém em risco neste momento. Neste momento, gente, o que mais importa é a nossa saúde. É a saúde daqueles e daquelas que nós queremos bem, certo? Eu tenho certeza que nós sairemos desse momento, desse cenário, desse período histórico, se não fortalecidos, pelo menos com uma nova forma de enxergar o mundo, com uma nova perspectiva sobre a realidade que nós vivemos. E eu espero mesmo que as pessoas tenham muito mais solidariedade, muito mais empatia, que consigam enxergar o outro sem uma perspectiva hierárquica ou discriminatória, né? Porque vejam bem, esse é o tipo de cenário de doença ou de pandemia que não existe cor de pele, não existe orientação sexual, não existe gênero, não existe condição financeira. Aliás, vai existir condição financeira quando começar a chegar nos mais pobres. Aí nós vamos ver o cenário do caos, certo? E tomara que isso não aconteça, né? Torçamos para isso. Aos alunos do IFSU e de outras instituições que estão em Pelotas e que não conseguiram voltar para suas famílias, gente, construir redes de apoio nesse momento é fundamental, né? Construir redes de apoio. E nisso eu digo que aquele que tem um carro, que tem uma moto, que pode se dispor a, por exemplo, recolher, olha, daqui a pouco mais vamos montar a cesta básica em algum lugar para distribuir para os alunos. Acho que essa é uma possibilidade importante, né? Vamos fazer uma vaquinha online para juntar grana para pagar a luz ou aluguel de alguém que está mais apertado. Tudo isso dá para pensar, certo? E vocês, os jovens, tem muito mais capacidade, inclusive, do que eu para pensar nisso. Mas eu penso que o momento é de solidariedade, o momento da gente, mesmo que de maneira virtual, nos abraçarmos e tentar contar um com o outro, porque ainda viveremos situações bem difíceis para superar, certo? Eu sou realista, às vezes eu tenho medo de ser realista demais, mas não dá para negar também as coisas, né? Não dá para esconder o que está acontecendo, porque o negacionismo está aí no governo do país, dizendo que não está acontecendo nada, ou que é só uma gripezinha, né, ou que um percentual de pessoas vai morrer, porque isso é estatística e é normal que aconteça. Né? Então, até que morra alguém que é próximo da gente, até que a gente perca alguém por quem a gente tem carinho, afeto, amor, enfim. Né? Aí as coisas mudam de figura. Mas também me parece que não é esse o momento. Por fim, eu quero dizer a vocês, eu tenho um canal no YouTube, a partir do meu e-mail, andrepereira1972@gmail.com, André Luiz Pereira, meu nome, e eu vou começar a colocar material, acredito eu que a partir do próximo final de semana, de algumas discussões que eu faço tanto com os meus alunos do ensino médio quanto dos cursos superiores, claro, com características diferentes, mas eu estou organizando para fazer alguns debates assim, de alguns temas que eu acho que são latentes e que permitem a discussão, e quem sabe em algum momento até abrir uma live, eu não sei muito bem como é que funciona isso no Facebook e tal, para a gente poder conversar um pouco, ok? Espero ter contribuído, fica na paz, fica tranquilo, fica tranquila, né? Abraça os teus na medida que tu pode e te dedica ao teu cuidado e ao cuidado daqueles que tu queres bem, né? Então, se a gente não quer que algo de ruim aconteça conosco, vamos cuidar de nós, vamos cuidar daqueles que nós queremos bem. Fraterno abraço e nos vemos por aí. Valeu? Até mais.